Boa noite, sejam muito bem-vindos ao PrietoCast, o seu podcast semanal sobre empreendedorismo, brand, mentalidade e história inspiradoras. Esse é um espaço onde nós trazemos grandes personalidades, empresários, pessoas que saíram do mais absoluto nada e hoje são multimilionárias, mostrando que é possível vencer apesar das circunstâncias. E o meu convidado de hoje é um irmão, é o cara que me levou para palestrar fora do Brasil. Minha primeira palestra fora do Brasil é responsabilidade desse cara, Marcelo Bianchini. Seja muito bem-vindo. Beleza, Preto. Muito obrigado pelo convite, pela confiança, gratidão e pela nossa parceria, nossa amizade aí de longa data, né? Longa data. São alguns anos frequentando os mesmos ambientes, alguns anos nos encontrando. Sim, exatamente. Tem sido muito bom. Legal. Bianchini, antes de eu começar com as perguntas, eu tenho que falar do patrocinador, né? Senão a gente não paga o episódio, ele fica bravo comigo. Né? Nosso patrocinador é a Tangram. Sejam muito bem-vindos à Tangram, Hub de Solução 360, a melhor empresa de produtos personalizados do Brasil. A Tangram é especialista em produtos personalizados, brindes promocionais, atendendo grandes clientes em todo o território nacional. Além dos brindes, nós fazemos manuseio, logística, distribuição de seu material porta a porta e disponibilizamos uma ferramenta de comércio eletrônico para você. Somos especialistas em grandes clientes, atendemos Lacoste, SBT, Google, ESPM, G4 e queremos muito que a sua empresa faça parte disso. Seja bem-vindo a Tangram, a melhor empresa de brindes do Brasil. Tangram, a melhor empresa de produtos personalizados desse país, lançando agora, linha de energéticos. Você toma um energético Tangram, ó, você fica pilhado, mais drenado, mais inteligente. E a Tangram mandou um presente aqui para você. Inclusive, olha presentinho aqui, com uma garrafa. Uau, que legal. Muito obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho mesmo. Obrigado aí, Tangram. Vou usar com todo carinho. E é isso aí. Chame um dos consultores lá da Tangram, que eles vão te ajudar a encontrar o melhor brinde ou produto para você. Bianchini, é muito importante você estar aqui porque a sua história é uma história inspiradora e o que você faz hoje inspira ainda mais. Mas antes de a gente chegar no que você faz hoje, eu acho que é importante compartilhar, né, quem é o Bianchini, de onde o Bianchini vem, porque eu, ao ouvir a sua história, fui tremendamente impactado. Aquilo de fato me mostrou quem era você, me mostrou. Você estava coordenando um congresso em Orlando. Até aquele momento eu não conhecia a sua história. E é uma história que eu penso que ela é importante, né? Sei que você, como dono dela, deve contá-la muitas vezes, já deve ter, mas ela é importante de ser contada porque ela, tenho certeza, tem impacto para mudar a vida de pessoas, ela tem impacto para trazer algo novo. Então eu queria que você me contasse um pouquinho quem é Marcelo Bianchini e um pouquinho de onde vem Marcelo Bianchini, como que nós chegamos a esse cara hoje, assim, que é uma referência no mercado, mas a sua história ela tem muito valor para ser contada. Legal, Preto, muito bom. Cara, hoje, quem é Marcelo Bianchini? Hoje Marcelo Bianchini se resume em 3 palavras: amor, atitude e coragem. Esse sou eu hoje. E posso dizer que hoje eu estou aprendendo a ser um embaixador de Cristo, seguindo aí meu propósito, que hoje eu entendi de fato qual é, e trazendo um pouco da minha jornada, da minha história, e mostrando para as pessoas que, assim como eu um dia não tive perspectiva de melhora de vida, hoje eu mostro para essas pessoas que sim, é possível, através das nossas feridas, transformar em cicatrizes as feridas das pessoas. Mas a minha vida nem sempre foi assim. A minha vida ela tinha tudo para dar errado por algumas decisões. Eu tomei algumas decisões na minha vida que me levaram para alguns caminhos errados, né? Hoje é muito subjetivo, né, isso que é certo ou que é errado, mas foram Sim. caminhos que por algum momento na minha vida ali acabaram me prejudicando.
eu sou ex-presidiário, eu cumpri uma pena de 10 anos por assalto à mão armada, e eu nasci dentro do crime, Preto. Meu pai era criminoso. Na minha infância, ao invés de ter uma caixa de brinquedo embaixo da minha cama, tinha uma caixa de arma, de pistola, de metralhadora. Na geladeira tinha quilos e quilos de drogas. Minha mãe era basicamente prisioneiros na nossa própria casa. Meu pai era uma pessoa muito agressiva. Então eu cresci nesse meio, eu nasci nesse meio, convivi nesse meio, até os meus 7 anos de idade. Hoje, eu como um profissional na área do desenvolvimento humano, um hipnoterapeuta, algumas formações na área do desenvolvimento humano, eu entendo um pouquinho da nossa mente, como que funciona a nossa mente, a nossa formação humana. E por que eu estou falando isso? Porque eu convivi com os meus pais até os meus 7 anos de idade. E até os 7 anos de idade é quando algo na nossa mente, chamado fator crítico da mente consciente, a nossa mente associada ao nosso cérebro neocórtex, não existe algo chamado, né, fator crítico, como eu falei, que é como se fosse um filtro. Então, até os 7 anos de idade, quando a idade que esse filtro está se estabelecendo na nossa mente, tudo que, como não tem esse filtro, tudo que nós vemos, sentimos, vivemos, aprendemos, contribui para a formação da nossa programação mental. É de fato aquela lousa em branco, é isso? É uma lousa em branco, essa criança, e tá tudo sendo jogado ali, despejado, sem filtro, sem nada, é isso? Exatamente, tudo que você vê, que você ouve, que você sente, que você aprende, que você vivencia, que você sente ali emocionalmente, vai servindo para preencher essa lousa que está em branco. Então não existe esse fator crítico. O que seria esse fator crítico? Opa, peraí, isso é bom? Isso é ruim? Eu não quero isso? Será que hoje vai fazer frio? Será que hoje eu vou sair com o guarda-chuva ou não? Não tem esse lado racional para identificar essas coisas. Então tudo que a criança até ali absorve ali do ambiente serve para construir essa programação mental. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque nessa minha primeira infância, quando é chamado na área do desenvolvimento humano, essa primeira infância foi onde que eu convivi no meio do crime. Sim. Foi onde que eu vivi com essas situações no dia a dia. A mesa da cozinha da minha casa servia para ser arquitetada ações criminosas. Criminosos conviviam dentro de casa, se escondiam. Eu lembro uma vez que teve uma fuga no presídio. Eu nasci na cidade chamada Jundiaí, uma cidade próxima aqui de Alphaville, e eu me lembro bem como se fosse hoje que teve uma fuga no presídio e meu pai foi solicitado por alguns parceiros dele para pegar os caras que estavam num mato lá, enfim, e os caras foram parar tudo dentro de casa. Então era aquela loucura, aquela tensão ali. Então a minha infância foi mais ou menos assim. Cresceu sob um estado de tensão constante, inclusive tensão constante, mas aquilo era normal, era o seu mundo, né? Era o meu mundo. Não tinha... E isso mostra a importância, né? Hoje, né? A gente aqui maduro, bem-sucedido, mas mostra a importância dos pais olharem para os seus filhos de uma maneira diferente, porque alguns não vão ter essas situações extremas como você teve. Eu tenho uma semelhança, não como a sua, em menor grau, mas de um pai também com alguns problemas muito sérios. E eu sempre falei isso para minha esposa, eu sempre falei assim, hoje nós temos consciência dos danos de que um pai e uma mãe pode causar em uma criança. Então vamos ser sábios, vamos construir coisas boas, vamos ter um ambiente bom, vamos ter uma casa de paz, vamos construir as crianças com palavras que de fato as encorajem, porque é justamente isso que você falou, né? Hoje, como estudioso do comportamento humano, vai tudo ali sendo gerado. Então, assim, o que estava sendo gerado dentro de você, você nem sabia e nem tinha como se defender, porque não havia recursos no seu cérebro, nas suas emoções, para lidar com tudo isso, né? Exatamente. E ali, avançando um pouquinho, Preto, até os 7 anos de idade, isso. Sim. Desde quando está ali na barriga da mamãe, onde a nossa mente subconsciente começa a se formar, então tudo ali vai sendo
gerido para criar essa programação mental. Até os 7, 8 anos de idade. E dali em diante, dos 7, 8 anos de idade até os seus 14, 15 anos, todas as decisões, como dizia Hal Seixas, a opinião formada sobre tudo, sim, é baseada nessa programação mental que nós tivemos ali na nossa primeira infância. Então, no meu caso, por exemplo, e aos 7 anos de idade, eu perdi os meus pais. Meu pai, ele bebia muito, usava muita droga, e meu pai, ele assassinou a minha mãe e se suicidou, comigo no colo. Ali foi o término da história, né, deles, da vida deles, mas foi um recomeço para mim. Mas foi um recomeço onde eu pude entender o que era liberdade, porque meu pai basicamente me aprisionava dentro de casa e minha mãe também espancava nós. Eu fui acolhido pelos meus avós maternos e ali eu pude entender o que era ser uma criança, o que era dignidade, respeito, carinho, amor, o que era brincar com os meus colegas, com os meus primos, o que era poder ter liberdade de ir para a escola todos os dias e não só quando ele queria que eu fosse. Entende? Só que dali para frente é onde vem a segunda infância, né? Quando começa a tomar as nossas decisões baseado na nossa programação mental. E ali até os 14, 15 anos eu convivi com os meus avós maternos. E ali eu era bem rebelde, eu cresci de uma forma assim muito diferenciada. E ali com meus 14, 15 anos de idade, eu num grau de escolaridade, quando eu passei pela 8ª série, aí eu saí do bairro onde eu morava e precisei começar a pegar ônibus para ir para a escola. Então, com meus 15 anos de idade, eu já comecei a me relacionar com uma outra garotada que já não era do sítio onde eu fui criado com os meus avós. Meus avós já era bairro, periferia, comunidade. E ali, o que aconteceu? Eu comecei a tomar as decisões na minha vida dali para frente baseado na minha programação mental. Sim. Ou seja, eu começava a me vincular com as crianças, as adolescentes ali, que já usava droga, já roubava, já traficava, e aquilo ali eu fui me familiarizando com aquilo. Eu falava, opa, peraí, é aqui que eu me sinto confortável. Porque eu aprendi isso da minha vida inteira, minha infância. Esse foi o exemplo que eu tive em casa, dos meus pais. E ali foi quando eu comecei a seguir esse caminho. Por isso que falam, né, que as palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Né? Então, por mais... eu lembro que o meu pai tinha algumas dificuldades, ele falava assim, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas era impossível, né? Impossível. Porque você está vendo, você está absorvendo, você está sentindo, né? Exatamente. Então, como isso é importante, né? E aí a gente vai caminhando, adolescência, começa a tomar algumas decisões equivocadas e essas decisões te levam a um caminho bem ruim, pelo que você comentou no começo. Aí você falou, sim, 10 anos ali. Sim, exatamente. E ali eu decidi que eu não fazia mais sentido eu morar com os meus avós. Sim. Olha, com 15 anos de idade, já tomando essas decisões. Vamos pro mundo. Vamos tocar, pro mundo. Vamos tocar. Eu já havia também, com meus 10 para 11 anos de idade, eu havia perdido o meu avô. E o meu avô, quando meus pais morreram, o meu avô assumiu a figura paterna. Sim. Então eu me apeguei muito ao meu avô. Então, ele que foi o exemplo para mim de homem, de pai, de líder, de empreendedor. Meu avô era empreendedor rural. E com uns 10 anos, eu perdi ele, 10 para 11 anos, foi uma perca até pior do que a perca dos meus pais. Porque eu me apeguei muito a ele. Então, ali o nível de rebeldia acabou chegando no nível máximo. E ali, meus 15 anos de idade, eu caí no mundo e nem voltava mais para casa. E comecei a frequentar outros ambientes com outras pessoas. E aí foi quando o crime me acolheu. Eu sempre fui uma pessoa com perfil comportamental altamente executor. Então, pessoas que têm perfil comportamental, elas se destacam no ambiente que elas se encontram, seja no crime, ou seja no empreendedorismo, ou seja no CLT, independente de onde seja. E ali foi onde eu comecei a me envolver com as pessoas, me destacar, e em pouco tempo eu já estava liderando minha própria quadrilha. Entendi. E o desfecho disso, na liderança dessa própria quadrilha, para onde isso te levou? Bom, ali ainda antes da maioridade, né, ali eu passei por algumas situações ali,
trocas de tiros, baleado, tiro, quase morri. Antes dos 18, isso? Antes dos 18. Com 17 anos de idade, eu tomei um tiro quase que fatal, que ele pegou nas costas, quebrou num tiroteio, numa troca de tiro, quebrou 2 costelas, atravessou o pulmão e se alojou na espinha. Eu tenho essa bala alojada até hoje. Caramba. E ali eu fiquei 17 dias em coma. Você é um milagre, né? Você é um milagre, sim, né? Um milagre desde a infância. Sim. E até essa fase da adolescência, sim, de fato, uma expressão que Deus existe. Isso. Né? Exatamente. Literalmente, a conclusão da frase que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Nessa ocasião que eu estou te dizendo, do tiro, como eu entrei nela, bem pertinente acho dizer, cara, eu vi meu corpo na maca. Você teve essa experiência. Eu tive essa experiência, esse EQC. Muitas pessoas dizem que um EQC, experiência, né, quase morte, ver o céu, ver o inferno, ver Deus. Eu não vi nada disso. Eu vi a minha vida passando naquele momento ali na maca. Olha que louco. Eu estava com meus 17 anos de idade e por um momento eu vi toda a movimentação de médicos e o médico preparando ali aquele aparelho de choque e dando choque no meu peito ali. E ali era tão louco, Pietro, que eu olhando para o meu corpo na maca, aquele sinal do eletrocardiograma em linha reta, aquele barulhinho ali que acabou tudo, cara, e eu via a minha vida passando, a minha infância, como foi, às vezes que havia ido preso de menor, FEBEM, esses entra e sai toda hora, e ali eu vi tudo isso, foi como se eu estivesse vendo um filme da minha própria vida. Caramba. E de repente ali no terceiro choque, uma luz e eu acordei. Foi isso que aconteceu, aos 17 anos de idade. Veio a maioridade, com 18 anos de idade, num assalto frustrado à mão armada, um assalto de um supermercado ali, nós fomos roubar uns caixas eletrônicos que tinha num supermercado, houve troca de tiro ali na fuga, polícia militar veio atrás, capotou nosso carro, mais um milagre, o carro todo furado de bala, tudo perfurado, mais de 30 tiros no carro. Eu e mais 3 assaltantes, ninguém tomou um único tiro. Mas ali eu já tinha 18 anos, e aí veio a prisão. E aí? Poucos meses depois, 10 anos e 8 meses de condenação. Nossa. Por 2 assaltos à mão armada. Aí você imagina, né? Chegando lá... Com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, vindo uma condenação de 10 anos e 8 meses. Ou seja, passava um filme ali na minha cabeça, né? De novo, né? O que passa? Quando chega nisso, chega essa... Qual é esse filme? Quais são os sentimentos? Como que está por dentro? Cara, ali, nessa fase, né, até uns anos, avançando uns anos, mas vamos falar desse momento, cara, eu não existia outro mundo pra mim a não ser o crime. Tá, então era uma coisa normal. Era uma coisa normal. Era natural ali. Era natural. Então, assim, vamos dizer assim, né? Desculpa, eu vou falar um palavrão. Cada desgraça que acontecia na vida era um mérito. Tá. Dentro do crime, entende? Entendi. Então, você estava se graduando, isso, você estava ficando cada vez mais experimentado, melhor. Exatamente. Então, a mente de um criminoso em si, nessa ocasião, né, a minha, é que não existe outro mundo, não existe outra forma de viver. Eu vivo aqui nessa bolha, é isso que eu sei fazer, é isso que eu aprendi. E é engraçado que hoje eu, como um treinador comportamental, eu entendo muito sobre repetições de padrões, né? E eu repeti os padrões do meu pai. Certo. Ou seja, na minha mente, o que passava? Eu tenho que ser melhor do que ele. Esse foi o exemplo que ele me deu. Eu tenho que ser mais foda do que ele nessa vida. Na vida do crime. Exatamente. Você tinha que superá-lo. Eu tinha que superá-lo. E ele foi um cara de alto escalão dentro do crime. Então era o exemplo que eu tinha como pessoa. Que isso, de fato, você falando que é um estudioso aí da mente humana, né? Isso é histórico na história da humanidade. Não sei se você sabe, o pai de Alexandre o Grande tinha sido um dos maiores imperadores que houve. E quando Alexandre o Grande assume, ele fala: como que eu vou ser maior que o meu pai? E aí Alexandre o Grande, ele faz o arregaço. Ele domina tudo. Ele destoa tudo e o negócio dele era ser... E o negócio pessoal dele era ser maior que o pai. Olha que loucura, uma das principais pessoas da história. Então isso mostra, como você disse,
que é do ser humano isso, é alguma coisa exatamente. mental, aí até depois na verdade, repetição de padrão. Como que a gente faz para se livrar disso? Porque isso que você está falando aqui, eu vejo que a maioria das pessoas vivem nesse espiral o tempo inteiro. A gente está citando, você citou sua história, tudo que tem essa parte, né, que foi mais pesada, mas as pessoas fazem isso com doenças, as pessoas fazem isso nos relacionamentos, aí divorcia, profissões. Onde que a gente encontra os caminhos para não termos que repetir os padrões e construirmos a nossa própria história? Sim, exatamente. Boa colocação. Só vou retroceder um pouquinho para só colocar um insight que eu tive aqui. Temos também Davi e Salomão, né? Sim. Podemos, né, mudando um pouco o contexto, também, mas também, né, podemos... Pô, vamos lá, mudança E você pega o Salomão, que também, assim, Davi, um dos maiores guerreiros que já existiu, mas Salomão, o cara mais sábio, o cara mais rico. Exatamente. O cara conquistou tudo o que um ser na Terra pode ter conquistado. Podemos dizer assim que foram ambos teve sucesso, digamos assim, mas cada um numa vertente, numa área ali, digamos. Mas aí você vê essa repetição, o filho também tentando superar o pai. Tentando superar o pai. O tempo todo, né? Exatamente. Mas essa questão da repetição do padrão, acho que isso é interessante, porque eu acho que isso é de grande valia, porque eu estava conversando ontem, inclusive, com o terapeuta, né? E ele estava falando justamente isso, que a gente tende a repetir a história, a voltar a esse lugar lá da sua infância, a provar que você de fato é um bandido, é um não sei o quê. Então, ele estava falando justamente sobre isso. E hoje você trazendo o mesmo assunto, assim. Como sair disso, como quebrarmos isso e de fato mudarmos nossa vida. Porque se a gente está conversando hoje, é porque por mais que você passou por tudo isso, isso não te segurou. Em algum momento veio uma virada de chave, né, que vai ser importante você também destacar, mas mostrando que o padrão foi quebrado. Exatamente. Isso foi rompido. Como que isso começou a ser quebrado, né? E como que a gente quebra nas nossas vidas? O ciclo foi quebrado, porque, voltando um pouquinho, o meu pai também teve uma infância muito sofrida. Sim. E o pai do meu pai também teve uma infância muito sofrida. Ou seja, repetição atrás da repetição. Repetição atrás de repetição, certo? E qual seria o exemplo que eu daria para os meus filhos? Hoje eu com filhos grandes, moços, casado. Hoje eu sou avô, eu tenho um neto que vai fazer 3 anos agora de idade, um filho de 24. Como que seria o exemplo que eu iria estar dando continuidade para o meu filho se eu não tivesse quebrado esse ciclo? Sim. Para poder mostrar, né, o oposto. Tem algumas formas, né? Eu, como um profissional na área do desenvolvimento humano, tem algumas formas. Comigo foi um forte impacto emocional. Forte impacto emocional é uma forma assim que você quebra, rompe, né, esses padrões, esses ciclos. Isso aconteceu com você? Isso aconteceu comigo, esse forte impacto. De fato, um forte impacto emocional real. Tá. Existe hoje algumas formas, acho que até é importante trazer isso para as pessoas que estão nos assistindo, algumas formas, né? Porque tipo a pessoa, mas eu não fiquei 10 anos preso, como que eu vou romper isso então, né? Claro. Existem muitos treinamentos, né, de desenvolvimento humano, de inteligência emocional, alguns processos terapêuticos também, de regressão, alguns processos ali que acaba causando esse forte impacto emocional. E ações repetitivas também. A disciplina, ela muda também muitos padrões. Por exemplo, uma pessoa que tem sobrepeso, uma pessoa que não tem uma qualidade de vida saudável e ela começa a se disciplinar e muitas vezes vem por um forte impacto emocional também, que ela toma um choque ali de consciência ali e ela começa a se autodisciplinar e ela passa a ter mudanças nesses padrões. Mas no meu caso foi dentro do presídio ainda, eu cumpri uma pena de 10 anos, matei a pena de ponta, mas quando eu estava por volta dos meus 7, 8 anos preso no sistema penitenciário, eu passei em 16 unidades prisionais dentro do estado de São Paulo, diversos presídios de segurança máxima. Foi numa blitz do batalhão de choque. Eu já havia passado por dezenas de blitz do batalhão de choque. O que é uma blitz do batalhão de choque?
Ali às 4h30 da manhã, os policiais do batalhão de choque começam a cercar os presídios e jogar bombas simultaneamente, cachorro, gás de pimenta, bomba de efeito moral, bala de borracha, enfim. Naquele momento ali, eles entram ali para gerar mesmo um impacto emocional, causar pânico e choque ali nas pessoas, nos presos, para terem ali o total domínio da situação e realizar as revistas. Eu passei por uma situação na qual já havia passado algumas vezes. Hoje, eu sendo um cristão, eu entendo que era o Espírito Santo agindo no meu coração por diversas vezes e eu não estava ainda perceptivo a começar a entender os sinais que Deus estava colocando na minha vida. E ali foi um sinal muito forte que eu pude entender e passar por essa situação, desse forte impacto emocional. Como que foi ali o momento, ali a cena, a situação? Ali? Abriram a cela, né? E ali naquele momento eles fazem um corredor chamado de um corredor polonês, e os policiais ficam de ambos os lados com os escudos, capuz, de amanhecendo, bomba, gás de pimenta, efeito moral, e ali abre a cela, todos os presos passam por uma revista, de cueca, pelado, te viram do avesso ali para ver se você tem alguma contravenção, e ali eu saí. Na hora que eu saí, eles jogam bastante detergente no chão, cacetada, canada, tiro de borracha. O preso na minha frente escorregou. Na hora que ele escorregou, eu atropecei nele e bati com o ombro no escudo do policial do batalhão de choque. E ali ele, assustado, porque os caras também não sabem o que vai acontecer ali. Os caras... Deve ser um estado de tensão. Total, de ambos os lados. De ambos os lados ali. Eles não sabem nem qual vai ser a reação Exatamente. De você e das pessoas que estavam lá. Ele me jogou com o escudo para cima do outro policial, e o outro policial de trás achou que eu estava indo para cima deles. E ali eu tomei 2 tiros de bala de borracha nas costas, e eu tordoei, bati de um lado pro outro, tomei umas cacetadas na costela, na cabeça, não caí, bati a mão no chão, levantei e consegui chegar no final. Quando eu cheguei no final do pátio, que eu sentei, a única coisa que você pode fazer naquele momento é colocar a cabeça no meio da perna, respirar e olhar para o chão. E passar ali horas e horas, se não o dia todo. Ali amanhece, jogar água gelada em cima para dar aquela refrescada, o sol fritando o coco. E ali quando eu sentei, Prieto, naquele momento que eu sentei ali, a impressão que eu tinha é que o meu coração ia pular pela boca. Que eu teria uma parada cardíaca ali. Porque ali eu estava sob um forte impacto emocional. Ali eu estava num nível ali de estresse, ali, de tensão, que eu nunca havia passado por aquela situação, por um impacto emocional daquela forma. Ali eu fui acalmando um pouco, né? Acalmando, respirando, me concentrando ali na minha respiração, tomando consciência ali do meu corpo, ali do lugar. E ali eu comecei a refletir o momento atual. O que naquele momento eu, como pessoa, como ser humano, significava? Nada. Ali eu não era nada, não era ninguém, ali eu era pior do que um lixo. Foi assim que eu me senti. E você não sabe o que é sentir um sentimento de impotência na sua própria vida. Ou seja, eu era apenas um número de estatística ali. Ali o que poderia acontecer ali comigo? Ali eu poderia tomar uma canada de ferro na cabeça e cair morto como um porco sangrando ali naquele pátio nojento. E era isso o exemplo que eu ia dar para minha família e para os meus filhos. Isso foi, eu fui desenvolvendo ali algo que no desenvolvimento humano eu chamo de autoconsciência, que é o dom de você se questionar. Quando você desenvolve esse nível de autoconsciência, você passa a se questionar sobre as coisas que você está fazendo. E você começa a buscar respostas dentro de você. E ali eu comecei a me perguntar, por que eu estou passando por isso? Eu preciso mesmo passar por isso? Qual o exemplo que eu vou dar para os meus filhos? Eu estou repetindo todos os padrões do meu pai. Cara, o que eu estou fazendo com a minha própria vida? Eu mereço isso? Cara, eu tinha uns 27 anos de idade ali, mais ou menos. E, cara, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. E ali eu fui me questionando, e eu entrei ali num estado interno ali, o meu eu ali, que eu falei, cara, eu não mereço isso. Eu não mereço isso que eu mesmo estou ocasionando para mim. E até aquele momento na minha vida, Preto, eu vivia o que eu chamo de síndrome do coitadismo. Tá. Eu era uma verdadeira vítima.
Não vítima do crime que eu havia cometido, não. Sim. Eu me vitimizava. Você sofria da doença que eu costumo dizer, que tem uma doença que atinge 98% da humanidade, que é o vitimismo. E é uma doença que nós devemos combater. Uma entidade. É uma entidade que domina o mundo. Isso. Né? E é o vitimismo, é o coitadismo, é esse vitimismo exacerbado que tira o protagonismo do ser humano de mudar, de fazer acontecer, de tomar as rédeas da própria vida. Então você sofria disso. Eu sofri disso muitos anos também. Até ali a vida inteira. Sim. Por quê? Porque eu tomava as decisões que eu tomava, eu não era culpado delas. Então eu roubava, mas eu roubava porque a culpa era de Deus, a culpa era do governo, a culpa era da pobreza, do meu pai. Sim. A culpa era de todo mundo. Só não era minha. Claro. Porque eu era o coitadinho que fui basicamente forçado a fazer isso, o que eu fazia. Só que ali eu queria provar para mim mesmo que eu era melhor do que o meu pai, só que eu não queria assumir as responsabilidades e as decisões que eu tomava. Então eu era uma vítima até ali, o síndrome do coitadismo, essa entidade chamada vitimismo. Verdade. E ali naquele momento eu tomei uma decisão que mudou toda a história da minha vida. Muitas pessoas, elas tomam decisões erradas, elas tomam decisões externas. As pessoas querem 1 milhão de seguidores, status, famas, uma empresa que fatura milhões, uma família linda, maravilhosa, igual aqueles comercial de Doriana. Sim. As pessoas querem isso. Só que tudo isso, Pietro, são decisões externas. A decisão da mudança em si, que vai mudar a trajetória, o rumo da sua vida, pessoal ou profissional, ela é interna. Para tudo ao redor mudar, primeiramente precisa mudar dentro da pessoa. Sim. Qualquer coisa que muda fora, muda dentro, porque entre você e a realidade tem uma lente chamada percepção. É a percepção que você tem do mundo, da vida, das pessoas e de si mesmo. Então tudo funciona de acordo com essa percepção. Qual é a percepção que eu tinha? Eu sou um coitado, eu sou uma vítima. Eu sou vítima do meu pai, que era criminoso. A culpa é dele. Quem mandou ele fazer o que ele fez com a minha mãe, comigo, com a minha família, destruir minha família? A culpa é dele. Então o que eu estou fazendo aqui, agora, não é culpa minha. Então as pessoas têm que me entender. É culpa, sei lá, do governo, de Deus, só não é culpa minha. Essa era a percepção que eu tinha de vida. E de onde vem essa percepção? Da primeira infância. Sim. Da programação mental que eu tive. Eu aprendi dessa forma. Claro. Então, nós não podemos julgar as pessoas sem entender a história dela. Eram os recursos que você tinha, né? Você lutava, ou você tinha toda essa percepção construída com os recursos que você tinha até aquele momento. Exatamente. Exatamente. E ali naquele momento, aquela situação me colocou num desconforto tão grande que eu mesmo fiquei constrangido com a vida que eu tinha escolhido para mim. Eu falei, cara, o que é isso? Por que eu tô aturando isso? Eu vou falar uma coisa agora, eu quero que você anote, mas não é no papelzinho aí não. Eu quero que você anote no seu coração. Você só tem a vida que você tolera. Ali, eu só tinha aquela vida no fundo do poço. Ali é o fundo do poço, Pedro. Ali sim é o fundo do poço. Eu só tive aquela vida até ali porque eu tolerei. Não era culpa de ninguém. A culpa era minha. Sim. Eu tolerei aquilo. Eu aceitei chegar naquele ponto. Eu aceitei aquilo para mim. Eu aceitei aquilo para minha vida. Só que ali naquele momento eu fiquei tão constrangido com o tipo de vida que eu estava vivendo, que a decisão que eu tomei interna foi que a partir daquele momento eu nunca mais ia passar por uma situação daquela. E eu decidi que a partir daquele momento eu seria uma pessoa de valor. Independente do ambiente que eu estava, da situação, de como a sociedade iria me enxergar, como a justiça iria me enxergar, mas eu seria uma pessoa de valor. Custe o que custar. Eu iria gerar valor na vida das pessoas e eu iria viver de acordo com os meus valores. Ser fiel e leal a eles. Naquele momento. Então, quando falamos de decisão,
de tomar uma decisão, de decisões, não importa a circunstância que nós estamos vivendo. Não importa o governo, não importa a nossa situação financeira, o bairro que nós moramos, a família que nós viemos ou o lugar que nós estamos. Porque essa decisão ela nasceu aqui dentro, sentado no pátio de um presídio, de uma penitenciária, numa blitz do Batalhão de Choque. No lugar mais hostil e tóxico que o ser humano pode conviver. Ali eu tomei essa decisão. E essa decisão me trouxe até aqui, onde eu estou hoje. Uau! Isso mostra como uma decisão muda tudo. Isso mostra que não importa de onde você veio, nem onde você está, e sim para onde você vai. Né? E não importa, assim, não são as circunstâncias que vão determinar, são as decisões que determinam. E você tomou, e aí começou um caminho de busca, de desenvolvimento ali dentro do presídio ainda mesmo. Aí qual foi a trilha para essa pessoa de hoje aí? Você toma essa decisão, mas você está ali. Então muitas vezes a pessoa toma uma decisão, mas o caos ainda está instaurado. E aí você dentro de você começou a trilhar um caminho de como mudar essa chave. Porque na verdade o que você consegue fazer, o que conseguiu, né? O que pouquíssimas pessoas conseguem. Você teve essa autoconsciência, você viu que você não queria mais tolerar aquilo, mas a gente tem pouquíssimos exemplos que conseguem sair da vida que você saiu e construir as empresas e a carreira que você construiu, né? Qual foi o caminho ali que você decidiu, o que você enxergou que ia te tirar daquilo, que ia tirar você daquilo? Legal. Uma questão que muitas pessoas não conseguem tomar essa decisão, essas decisões, são distrações. Certo. Eu tive alguns recursos, por incrível que pareça, mas eu tive alguns poucos recursos que me ajudaram a chegar nessa tomada de decisão. Tá. Um deles foi não ter distrações. Eu não tinha distrações, ou seja, eu não tinha escolha. Ou eu continuava vivendo naquela vida, ou eu mudava. E qual foram dois recursos, na verdade, que contribuíram para que eu chegasse nesse nível de decisão que eu tomei? Foram os livros. Livros. E prática de exercício físico. Uau. Eu li muito, centenas, se não milhares de livros em 10 anos. Que legal. Era o recurso que eu tinha. Logo no início dessa jornada, dessa pena de 10 anos, eu comecei a frequentar a academia, comecei a treinar. Como eu havia tomado alguns tiros na minha infância, como eu já falei, então eu tive algumas sequelas no meu corpo e os médicos na época me disseram para que eu fizesse uma prática de exercício físico. Quando eu cheguei no presídio, ou eu iria estagnar meu corpo ali, e aumentar as sequelas, ou eu iria praticar exercício físico. E eu nunca fui de jogar futebol, não é pra mim esse esporte. E eu comecei a levantar peso. Comecei a pular corda e comecei a praticar exercício físico. Ali eu comecei a treinar o meu corpo. Isso foi fazer... A prática de exercício físico, hoje eu entendo que era endorfinas liberando, hormônios do bem-estar sendo liberados no meu corpo, então isso me deixava mais tranquilo, porque eu era muito perturbado. Então isso ia me acalmando. E os caras da academia, geralmente a maioria deles liam. E, cara, eu não tenho nem segundo grau completo. Falou de estudar pra mim e na época queria arrumar briga. Cara, eu comecei a ler. E o fato de eu começar a praticar exercício físico e praticar a leitura foi trabalhando a imaginação. Então eu fui criando cenários e personagem que eu poderia ser inconsciente, porque eu não tinha objetivo de sair do crime. Então ali eu fui conhecendo mundos novos que eu não conhecia. Eu conheci um pouco do desenvolvimento humano, conheci um pouco do empreendedorismo, eu comecei a ler alguns livros de liderança e eu comecei a entender que eu poderia sim, de fato, seguir outros caminhos. Então acho que no momento daquela decisão ali, o meu subconsciente, a minha mente, ela já havia visualizado possibilidades e caminhos que eu nem saberia que existia, mas eu imaginava. Porque, como diz, né, Napoleão Hill, tudo antes de ser físico, construído, ele é criado na nossa mente. Sim. Consciente ou inconsciente. Então os livros me trouxeram essa clareza inconsciente do ser humano que eu poderia ser. Que fantástico, né? A gente parar para pensar, você estava num ambiente totalmente hostil, perturbador, e ali você encontra o exercício
que libera endorfina, que libera bem-estar, que te ajuda a acalmar. E ali um ambiente difícil, mas a turma da academia já era uma turma diferente, estava buscando a leitura te abre janelas, então é aquilo, tava, o seu físico estava preso, mas a sua mente estava voando, a sua mente estava enxergando possibilidades, você estava vislumbrando uma nova vida através dos livros, né? Então isso mostra como de fato a leitura, como de fato a educação, e através de um livro, né, que tem um custo acessível, um livro hoje custa 30, 40, 50 reais, isso pode mudar a vida de uma pessoa, porque você, como acabou de dizer, começou a ter acesso a novos mundos, que até aquele momento você não tinha esse repertório, você não tinha esses recursos. Sim. Tinha do 0 a 7 aquelas emoções que foram estraçalhadas, e aí durante a vida tudo isso, mas ali não. Então, se as pessoas entenderem a importância do exercício, a importância da leitura, que literalmente te salvaram de um ambiente totalmente terrível e te transformaram no homem que você é hoje, num grande empresário. Que sensacional é isso. Como eu incentivo muito a leitura, né? Eu sou apaixonado pela leitura, porque os livros me constroem, eles me salvam também diariamente. E você, mais do que ninguém, é um exemplo claríssimo disso. Exatamente. E aí, acho que trazendo para a realidade, eu estava preso. Então, meu corpo estava aprisionado. Isso era inevitável. Eu estava pagando por aquilo que eu fiz, aquele erro. Mas a minha mente não. Sua mente estava livre, exatamente, estava voando. Ninguém tem o poder de aprisionar a nossa mente se não for nós mesmos. E o que é muito comum as pessoas? Elas serem carcereiros da sua própria mente. As pessoas se aprisionam na sua própria mente. Eu estava com os livros tendo a possibilidade de, preso, libertar a minha mente. Só que, e aqui? Quantas fugas emocionais que as pessoas buscam, só que antes dela buscar essas fugas emocionais, para preencher um vazio, ela se aprisiona na sua própria mente. E aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem tendência a suicídio. As pessoas hoje, né, que estão presas nas suas mentes, que estão... o que você recomenda, assim, né? Então, a gente, adiantando a sua história, assim, um pouco mais... Graças a Deus, foi uma fase que você venceu com louvor, um baita empresário, mentor, organiza congressos internacionais, leva pessoas para palestrar nos 4 cantos do mundo e, né, hipnoterapeuta, entende tudo. Então hoje quem está preso na mente, porque eu vejo, Marcelo, principalmente, sempre fui, mas você vê que as doenças da mente, a ansiedade, a depressão, essas coisas só aumentam. Então, como que nós seres humanos fazemos? Então, nós já falamos lá do vitimismo, que é um problema que muita gente tem, mas como nos libertarmos? Como de fato... Porque a verdade, tem gente que nunca esteve preso, mas está preso há muitos anos, nas suas emoções, numa mentalidade ferrada, com pensamentos horríveis, para não dizer malignos, gerando uma série de destruição na sua mente, trazendo isso para o físico. Como parar isso e de fato começar a construir uma vida que vale a pena? Eu acho interessante comentar que essas pessoas que estão aprisionadas na sua própria mente há muito tempo, elas ficam presas por muitas questões de distrações. Por exemplo, um telefone hoje. Hoje o telefone, tudo está em torno de um telefone. Essas pessoas hoje que vivem ansiosa, depressão, que estão presas na sua própria mente, muitas pessoas não conseguem ficar um dia sem telefone num lugar de mata, por exemplo. Não, acampar num lugar, problemas, né? Morre a pessoa. Nos Estados Unidos hoje já tem detox, já tem, sabe esses retiros tipo spa, essas coisas? Nos Estados Unidos já tem spa de tecnologia, onde você tem que ir e você vai ficar sem tecnologia alguns dias. Olha isso. Hoje já existe e eu penso que isso vai acelerar assustadoramente para os próximos como anos. Se fosse uma clínica de narcóticos anônimos, de bebida, de droga, que você tem que ficar lá se tratando para não utilizar mais aquela droga. Esse espaço você fica lá se tratando para não utilizar mais a tecnologia. É isso aí, para dar uma refreada. Exatamente. Cara, comigo foi o que eu pude hoje, né, por conta de livros, hoje eu pude ter essa honra, né, de poder colocar isso, foi a coragem. Sim. A coragem inabalável de poder, né, romper
essas prisões mentais. Tá. Mas é algo que, assim, tudo vem muito da decisão, já falamos um pouquinho de decisão, mas você se auto-permitir. Quando você se permite a coisas novas, você consegue romper algo que está te bloqueando, que está te prendendo. Por isso que eu costumo dizer sempre que as pessoas são os carcereiros da sua própria vida. Quando você permite de encontro com a chave da sua cela, que é algo que para cada um, né, tem a situação, pode ser a prática de exercício físico, pode ser ali a leitura, o autoconhecimento, participar de eventos, treinamentos, desenvolvimento humano. Quando você se auto-permite, o que eu fiz na prisão? Eu me auto-permiti a prática de exercício físico e de leitura de livros. Certo. Eu poderia passar minha pena inteira arrumando confusão, jogando baralho e usando droga. Mas eu tomei uma decisão e eu me permiti algo que não fazia parte da minha realidade. Eu era um palito, seco, magrelo, não praticava nada de exercício físico na rua e preso eu me permiti. Eu não lia, não gostava, não estudava e eu me permiti a começar a ler livros e foi isso que me tirou do cenário que eu estava. Então você recomenda que as pessoas que estão nessas prisões mentais, encarcerados emocionalmente, comecem a se auto-permitir a terem hábitos mais poderosos, a terem hábitos que levem elas para o sucesso. Então você falou de exercício, você falou de leitura e uma série de eventos. Tudo isso são coisas que vão levar as pessoas a saírem desse estado emocional que está prendendo elas para uma vida mais bem-sucedida. Exatamente, porque aí entramos um pouco no campo do conhecimento. Sim. Podemos dizer que temos 3 níveis de conhecimento da humanidade. Vamos imaginar aqui um círculo, uma pizza. Certo. E o primeiro nível de conhecimento, que é uma fatia menor, uma fatia pequena de uma pizza, é o que nós sabemos e temos certeza do que sabemos. Então, todas as nossas decisões, as nossas escolhas, elas são baseadas nisso. Eu sei que eu sei disso, eu sei que eu sei sobre aquilo, então eu tomo as minhas decisões em cima disso. Aí, indo um pouquinho mais fundo, vem a programação mental, vem ali os padrões que nós seguimos, mas todas as nossas decisões são ali. Então, se eu tenho uma qualidade de vida que não é saudável, eu não vou tomar uma decisão fora do campo que eu sei. Esse é o primeiro campo, é o menor campo. As coisas que eu sei, que eu tenho certeza que eu sei. Temos um segundo nível de conhecimento, que é as coisas que eu sei, que eu não sei. Por exemplo, eu sei que é possível pilotar um avião, mas eu não sei pilotar um avião. Eu sei que é possível criar um software de uma IA, mas eu não sei criar um software de uma IA. Eu sei que tem várias coisas que é possível fazer, mas eu não sei. Eu não tomo decisões baseadas nesse campo, porque eu não tenho um nível de conhecimento ao invés daquele que eu tenho um nível de conhecimento que eu sei as coisas que eu sei. E temos um terceiro campo. Esse segundo campo é uma fatia um pouco maior do que o primeiro. Temos um terceiro campo, que é o restante do círculo, o restante da pizza, que são as coisas que eu não sei e nem sequer sei que existe. Esse é o maior campo. Então, quando nós tomamos a decisão em cima daquilo que nós sabemos, nós não nos permitimos aprender coisas novas. Sim. Agora, quando nós nos permitimos aprender coisas novas, leitura, sentar na cadeira de aluno e passar um final de semana estudando, aprendendo coisas novas, assistindo um podcast como esse, assistindo um curso, um treinamento, uma imersão, uma mentoria, ali eu estou me permitindo aprender coisas novas. É ali que o meu campo do que eu sei e tenho certeza do que eu sei começa a se expandir. Sim. Então as nossas decisões ela começa a ficar mais ampla. Muito bom. E aí você se torna um empresário na área de transportes e hoje quais são os negócios do Marcelo Bianchini, esse empresário multimilionário que vence todas as adversidades e hoje tem alguns negócios, né? Quais são as áreas hoje que você atua como esse empresário bem-sucedido que você é? Hoje eu sou mentor de construção de autoridade internacional. Então eu tenho uma empresa que é no Brasil e nos Estados Unidos, que é uma empresa de treinamentos. Certo. Então eu formo novos mentores, formo novos palestrantes e posiciono como palestrantes internacionais. Então eu crio um braço educacional dentro de um negócio. Eu crio programas de mentoria,
eu direciono as pessoas para escreverem livro, criar uma linha editorial, coloco ela no mercado educacional dentro do mercado digital. Você constrói a autoridade das pessoas. Constrói a autoridade. Você tira delas o melhor delas e coloca para que elas levem para o mundo, assim como você tem levado também. Isso, exatamente. Quando falamos de autoridade, o que seria autoridade? Autoridade nada mais é que uma percepção de valor que o público e o cliente têm de você. Tá. Então, quando nós trabalhamos essa criação dessa percepção de valor que o seu público, o seu cliente vai ter de você, o que você se torna? Você se torna um profissional desejado. Tá. Você sai daquele profissional na mesmice e você passa a ter um nível de autoridade maior. E por que a construção de autoridade internacional? Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura de que tudo que vai para fora ou vem de fora é melhor do que o que está aqui no Brasil. E não necessariamente é. Um exemplo que eu gosto de dar sempre, o café. O café é plantado aqui, é colhido aqui, é feito aqui o pó, manda para fora, ele volta só numa embalagem internacional, com imposto lá em cima, e o brasileiro valoriza mais esse café que foi lá para fora e voltou, sendo que ele foi plantado e feito aqui. Já que na cultura, a cultura brasileira é assim, na mente do brasileiro é assim, então vamos seguir essa linha. Então por isso que eu posiciono profissionais como palestrantes internacionais, mentores, treinadores internacionais, para que a sua percepção de valor seja mais alta e você se torne um profissional desejado. Isso faz com que o seu preço fique mais caro, a sua hora fique mais cara também e a sua agenda fica mais disputada. E você sai da mesmice. Quando você está aqui na mesmice, sendo visto como um profissional igual, as pessoas buscam o menor preço. E quando falamos de construção de autoridade internacional, não queremos ser o mais barato, e sim o mais caro. Você nem questiona, né, quem tem autoridade internacional, muito menos internacional. Exatamente. O que na sua visão, né, treinador, hipnoterapeuta, estudou tanta coisa, hoje definido por amor, atitude, coragem, o que é o segredo do sucesso para você? Uma pessoa, seja um profissional liberal, seja um colaborador, seja um empresário, a pessoa quer ter sucesso, né? Então o que é o segredo do sucesso? Quais são os fatores, além desses todos que nós falamos? Você já falou de estudo, você falou de exercício físico, você falou de sair do vitimismo, então já tem uma série de coisas aqui. Tem alguma coisa a mais que você vê assim que vem fazendo com que você tenha essa vida bem sucedida nos últimos anos, recorrente? O segredo do sucesso é Cristo. Cristo? É ter Cristo no coração. Cristo no coração. Fala mais sobre isso aí. Porque, né, é importante, é um assunto importante. Sim. Ter Cristo no coração. Sim, exatamente. A pessoa que ela não tem Cristo no coração, uma pessoa que não vive de acordo com o Espírito, é uma pessoa que vai viver a vida inteira na força do braço. Tá. As coisas acontecem, dão certo, mas não está na graça. Eu hoje, como um cristão recém-batizado, então é isso que eu estou aprendendo a viver. É uma disciplina muito complicada, assim, porque assim, nesses últimos anos que eu me tornei cristão, eu costumo dizer que assim, o inimigo nunca vai atingir o ímpio, porque o ímpio ele já está no mundo. O ímpio já é dele, né? Já é dele, então não vai atingir. Então quando nós decidimos seguir uma vida com Cristo, caminhar ali com os nossos princípios alinhado com o Evangelho, é aí que nós vamos ser mais tentados pelo mundo, né? Pelo inimigo. Então, hoje para mim, ter sucesso é viver uma vida com Cristo. É poder chegar em casa e a minha esposa olhar para mim e ver a imagem de Cristo. E ver que independente da circunstância que nós estivermos ali, que seja uma situação financeira ou que seja alguma perca, alguma situação ali que tem ao nosso redor, do dia a dia, algum transtorno, mas ela olha para mim e ela vê paz. Ela vê Cristo. Eu olho para ela, eu vejo paz, eu vejo Cristo. Então hoje para mim sucesso é isso. Tem um texto que sempre me acompanhou, está em Gálatas 2:20, que diz que não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Vive em mim, a vida que eu vivo agora, vivo para a glória do Filho de Deus. Uau. Então é interessante essa seu desejo, que durante muitos anos eu orei esse texto, né? Eu orei para que Cristo fosse visto em mim. E eu acho que o mais interessante disso é que as pessoas acham que o sucesso tem a ver com dinheiro, tem a ver com seguidores, tem a ver com fama. E você vem aqui, conta uma baita de uma história,
mostra vários elementos que de fato vieram construindo, mas você fecha com o que de fato é importante, com o que de fato é eterno, mostrando que ter sucesso é ter uma vida que ande com Cristo. Isso é extraordinário. E eu tenho certeza que Cristo deve estar muito orgulhoso Amém. Daquilo que ele fez na sua vida durante todos esses anos. Bianchini, a ideia desse podcast não é ser algo muito comprido. Eu acho que a sua história, o que você faz é extraordinário. E a gente vai caminhar aqui para o final, e no final geralmente eu tenho 2 perguntas, né? Então a primeira pergunta que eu tenho assim para esse final é: o que te faz feliz hoje? O que faz o Marcelo Bianchini feliz hoje? Uau, muito bom. Hoje o que me faz ser feliz é poder saber que eu, dependente do caminho que eu percorri, dependente das decisões que eu tomei na minha vida, algumas decisões que podem ter ocasionado até o mal para certas pessoas, mas saber que hoje eu fui perdoado por Deus, entender que hoje eu encontrei em Deus a paternidade que eu não encontrei no meu pai. Hoje eu encontro a alegria, a felicidade de poder dar o meu melhor estando com a minha esposa, tendo uma pessoa que me ama, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que Deus confiou para que eu caminhasse junto com ela, e agora não somos mais 2, somos apenas um. Eu, minha esposa e o Espírito Santo. E agora estar tendo o privilégio e a oportunidade de poder estar, depois de muito tempo, muitas decisões erradas que eu tomei, de poder estar transmitindo isso para os meus filhos. Então é isso que me faz feliz. A felicidade, eu vejo que ela vem, primeiramente, ela tem que vir internamente. Sim. Não é coisas que vão fazer com que eu seja feliz, com que eu seja alegre, com que eu seja inspirado no meu trabalho, no meu dia a dia. Trabalho porque nós adultos, 70% da nossa vida vamos passar trabalhando adultos. Então não são coisas que tem que nos trazer a felicidade. A felicidade, ela tem que vir aqui de dentro. Da mesma forma que a decisão, como eu falei, lá no pátio, no presídio, a decisão ela é interna. Então, tudo que está ao nosso redor, primeiramente, ele acontece aqui dentro. Então, a felicidade, a decisão, ela tem que estar aqui dentro. Então, é isso que me faz feliz hoje. Muito bom. Onde o pessoal te encontra? Quais são suas redes sociais? Onde as pessoas têm acesso à sua mentoria? Deixe seu Instagram aí para a galera seguir. E como que nós te encontramos? Como que as pessoas te encontram? Hoje eu estou em todas as redes sociais. Então, colocou Marcelo Bianchini, você vai me encontrar em todas as redes sociais. Mas tudo fácil de encontrar. Tá tudo fácil Marcelo de encontrar, Bianchini. Exatamente. Mas a minha rede social mais forte hoje é o Instagram. Legal. Que é @Marcelo Bianchini Oficial. Mas qualquer lugar no Google ali que você colocar, no Google, YouTube, em qualquer uma, você vai me encontrar. Então segue aí, porque o homem é brabo, conteúdo diário, mentoria. O homem está em todos os cantos do mundo ensinando as pessoas. Pergunta final, geralmente eu costumo dizer, e você mais do que ninguém já deve ter visto isso, eu costumo dizer que a nossa vida ela é marcada pela data do nosso nascimento, aquele tracinho, e a data da nossa morte. A nossa vida é aquele hífen, é aquele tracinho, muito curto. Apesar de fazermos planos grandiosos, de fazermos tantas coisas, falamos aqui de superar pai, não sei o que, a sua vida é aquilo, no final é aquilo. E eu gostaria de saber como o dia que o Senhor te chamar, porque hoje você caminha com o Senhor, tem uma vida bacana com Deus, isso é muito legal, mas como você quer ser lembrado? Qual vai ser o legado que o Marcelo Bianchini vai ter deixado? Como as pessoas que conviveram com você vão lembrar de você? Ao que elas vão se referir? Qual foi a marca que você deixou ou vai deixar com todos aqueles que conviverem com você? Uau, muito bom. Acho que a marca que eu quero deixar no coração das pessoas é para que quando alguém leia meus livros, séculos depois da minha partida desse mundo, assista meus vídeos, elas possam entender, ou talvez até mesmo se conectar através da minha história, porque histórias se conectam com histórias,
Isso atrai muito, às vezes a minha história atrai muito, as pessoas se conectam muito com a minha história, mas o que eu quero deixar no coração das pessoas é que histórias conectam com histórias, mas que só Deus salva. E que a nossa salvação é a vida eterna. Não é esse mundo que nós vivemos, perdido, esse mundo pecaminoso. Eu precisei passar pelas trevas para hoje ser luz. Então eu entendi de fato que não é sobre o que nós vivemos, as coisas, é sobre o amor de Deus diante do próximo. Uau. Muito bom, muito obrigado, né? Essa história é inspiradora, o trabalho que você faz é inspirador. Deus continue te abençoando, você, a Lu, e que você seja usado para impactar milhares de pessoas, milhões de pessoas. Cumpra o seu propósito e continua fazendo o seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Valeu. meu irmão. Obrigado.